Tu estás neste lugar, Espírito Santo de Deus. A Ti pertence a honra, a glória, o louvor, a majestade, o domínio pelos séculos dos séculos. Tu és o mais formoso dentre os milhares, aquele que vive e reina para todos sempre, cujo nome está acima de todos os nomes. Somente a Ti, Jesus, Tu és o nosso amado. Somente a Ti, Jesus. Hebreus capítulo 10, no verso 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, confiança, para entrar no lugar santíssimo, ou santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Verso 20 diz: pelo novo e vivo caminho que Ele, Jesus, consagrou por meio do véu, isto é, pela sua própria carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu já posso convidar vocês para ir para casa? Não? Então olha para esse texto que ele colocou aqui. Eu quero agradecer à mídia pela excelência do trabalho de vocês. O texto diz aqui, o autor do Hebreus, ele está fazendo uma analogia de comparação do tabernáculo do Velho Testamento com Jesus. Cada peça do tabernáculo, cada cortina do tabernáculo, cada divisória do tabernáculo, cada utensílio do tabernáculo no Velho Testamento representava a pessoa de Jesus. E o autor de Hebreus, ele começa a fazer essa comparação para poder mostrar que toda essa figura do Velho Testamento era só uma sombra do que seria a essência da glória, do poder, da virtude e da eficiência de Jesus nas nossas vidas. E ele diz aqui no verso 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Pensa comigo. Intrepidez, ousadia, confiança para entrar. Mas espera aí. Entrar onde? No Santíssimo Lugar. Intrepidez para entrar. Então, se é para entrar, significa que eu estou fora. Só quem entra é quem está fora. E esse é o sentido da palavra. Nós estamos fora. Ou estávamos fora. Porque no Velho Testamento ninguém entrava. Só um homem uma vez por ano
o sumo sacerdote para representar toda aquela nação israelita uma vez por ano, para ver se Deus aceitava aquele homem, a fim de aceitar toda a nação, e aquele ano seguinte ser um ano próspero, destruindo todos os seus inimigos e a terra produzindo fruto. Se é para entrar, é porque estamos fora. Mas e por que estamos fora? Por que eu estou fora? Por que eu estou fora? Por que eu preciso da intrepidez, da ousadia, da confiança, da fé? Porque fiel é aquele que prometeu e o qual o fará, para que eu entre no santo lugar. Porque lá em Romanos capítulo 3, verso 23, esse foi o primeiro verso que eu decorei na minha vida, quando eu entreguei minha vida a Jesus. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão fora, todos, sem exceção. E o texto fala sem acepção. Todos pecaram, todos estão fora do santíssimo lugar, onde Deus manifesta a sua glória, onde Ele se faz presente. Voltando para Hebreus capítulo 10, no verso 20 diz assim: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Havia uma separação no tabernáculo, 2 vãos. O primeiro lugar era chamado Santo Lugar, e ali tinha alguns utensílios, e tinha o primeiro véu que vinha de fora do átrio onde os sacrifícios eram feitos, e passava pelo véu e entrava nesse santo lugar, onde tinha o candelabro, tinha os pães ázimos. E ali só quem chegava naquele lugar era o sumo sacerdote e os sacerdotes. Depois vinha o segundo véu, que é este, através do véu. E esse véu separava esse santo lugar do lugar santíssimo, aonde tinha a arca da aliança, os querubins dobrados sobre ela, e Deus descia com a sua glória sobre esse ambiente chamado Santíssimo Lugar. E o povo que ficava do lado de fora via a nuvem da glória de Deus descendo e entrando naquele lugar. E quando ele descia, o sumo sacerdote já estava do lado de cá, separado pelo véu. Ele tinha umas sinaleiras amarrada à sua cintura e uma corda puxada para trás, aonde os sacerdotes ficavam segurando junto com os levitas. E quando aquela nuvem descia, o sumo sacerdote, que deveria estar preparado, ungido pelos sangues de animais, purificado, deveria passar por esse véu e entrar nesse santíssimo lugar e se curvar diante daquela glória para ser aceito por Deus e o perdão ser liberado através do sumo sacerdote. Se ele entrasse naquele lugar e ele não tivesse feito o ritual correto, ele seria fulminado pela glória de Deus, e aqueles homens puxavam aquela corda com ele morto, porque ele não foi aceito. E Jesus agora é esse véu, pois só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, o Filho de Deus.
E Ele abre esse véu. Ele abre e cria agora para mim e para você que estamos fora do Santíssimo Lugar um novo caminho. Venha, entre, porque eu paguei o preço uma só vez na cruz com derramamento de sangue, para que você passe pelo véu que é a minha carne e o Pai te receba. Entenderam? Ficou claro? Porque todos pecaram e destituídos, fora do Santíssimo Lugar estamos, fora da presença de Deus. Mas Jesus vem e restaura isso. Ele reconcilia o homem com o seu Deus, com o seu Pai. Isaías capítulo 59 nos traz uma ideia mais clara sobre isso. Por que é que houve essa separação entre nós e Deus? Isaías 59 no verso 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Aleluia. Nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esse véu separava a humanidade, porque as nossas iniquidades, os nossos pecados, nos separavam de Deus. Meus pecados me separam de Deus. Por isso havia entre eu e Deus um véu. Até que um dia eu ouvi a mensagem do Evangelho, as boas novas de Cristo. E aquela mensagem que me salvou está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, que diz: porque o amor de Cristo me constrange. E ali, quando eu entreguei minha vida a Jesus, naquela noite de um domingo, na igreja Batista Monte Gerizim, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, o véu foi rasgado, de alto a baixo, e eu passei a ter acesso ao Pai, porque eu era destituído da glória dele. Eu estava ainda encravado em Romanos capítulo 3, verso 23. Mas está bem. Quando tudo isso começou, eu entendi o que é esse véu. Eu entendi que eu preciso entrar no Santo dos Santos com intrepidez. Mas quando isso começou? Gênesis capítulo 3. Por favor, pastor Maico, me controla no horário, que eu nem estou olhando para lá, tá? Gênesis capítulo 3. Verso 23. Você conhece essa história? Deus, com a sua majestade e glória, cria todas as coisas. Tudo estava sem forma e vazio. Ele dá forma e enche. Primeiro, segundo, terceiro, sexto dia, Ele cria todas as coisas, bota tudo no seu devido lugar, e depois preenche toda essa criação com a coroa da sua criação, o homem feito à sua imagem e semelhança. E diz para eles: de tudo que tu tens aqui, tu dominarás, mas pode comer de tudo isso aqui, mas não toque nesta árvore aqui, não coma desse fruto. Eles comeram. E hoje pela manhã o pastor que estava pregando hoje aqui, ele falou sobre a necessidade de nós voltarmos para o jardim, porque com a nossa desobediência saímos do jardim. E olha o que diz o texto aqui, ó.
No capítulo 3 de Gênesis, no verso 23, diz assim: o Senhor Deus, por isso, os lançou, Adão e Eva, para fora do jardim do Éden. Olha só, olha o véu. Eles andavam com Deus, todo final de tarde Deus vinha conversar com eles, e agora estão fora, Deus os lança. E eu achei muito bonita a ilustração do pastor hoje de manhã aqui, quando ele disse que estava no centro de recuperação tratando com o jovem não obedecia as regras e quebrava. Ele chamou aquele rapaz e disse: arruma tuas coisas e tu vai embora. E o rapaz virou para ele e disse assim: tá me mandando embora? E o pastor disse: eu achei isso tremendo. Não sou eu que estou te mandando embora, é você que está saindo porque não obedece às regras. Não foi Deus que botou Adão e Eva para fora, foram eles que não obedeceram a regra do jogo. E o pastor disse assim pela manhã: nós precisamos assumir nossa culpa e não dizer foi a mulher que tu me deste, e a mulher dizer foi a serpente. E quando a gente olha para o verso 23 de Gênesis capítulo 3, que diz que Deus os expulsou e colocou para fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. Verso 24: e expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus expulsa Adão e Eva. Olha o véu separando. Deus expulsa porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas poxa, como muitos anos atrás, quando li esse texto, eu achava que, poxa, eu acho que Deus foi rude. Não, é porque nós temos uma visão de Deus carrasco, Deus que bate, que está sentado no trono e controlando nossa vida, e qualquer erro que a gente comete, nós recebemos uma correção. Não, Deus os expulsou do jardim com muita dor, muito sangue sangrando do seu coração, porque ali estava a imagem dele. Ele não teve prazer de expulsá-los, mas ele teve um motivo para expulsá-los. E será que o motivo para expulsá-lo foi a desobediência deles? Não. Olha para a Bíblia, está aqui o texto: para guardar não era para guardar a árvore da vida, não era para guardar o jardim do Éden, era para guardar o caminho. E aqui o caminho é aquele cara que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é santo. E importa que todos aqueles que se aproximem dele se aproximem com santidade, porque eu sou santo, sede santos também. Então Deus já estava guardando o caminho que não podia se contaminar com o pecado, porque o pecado entrou no mundo por um homem chamado Adão, mas também iria entrar por um homem chamado Jesus Cristo. Ia entrar a vida. O pecado entrou por um homem, mas a vida ia entrar por um homem também, e ele guarda e tinha que guardar esse caminho, senão hoje nós não estaríamos aqui sem o véu. Por isso que lá em Hebreus capítulo 13, no verso que nós acabamos de ler, diz: um novo caminho Ele abre com a sua carne. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: meu querido, você está andando em caminho novo.
que já foi guardado lá no Éden, para mim e para você. E você pensa que Deus só ficou nessa de guardar, de guardar? Ele sempre estava protegendo o que Ele tinha para nos dar. Ele sempre está nos separando, porque a Bíblia diz lá em Provérbios que uma bênção antecipada se torna maldição. Então Ele está sempre segurando e sempre guardando para entregar na hora certa. Vamos ver? Olha só, Êxodo capítulo 34. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia aqui. Êxodo capítulo 34, no verso 29. A mídia já foi mais rápida do que eu? Já. Eles são bons, não são? Mas você não sabe o que é que eles fizeram comigo aqui. Vieram botar esse negócio aqui. Aí vieram perguntar quais são os textos que vai usar. Aí eu disse, está aqui a mensagem. Tudo que eu estou falando só tem tópicos aqui. Ele disse, me dê aqui. Foi lá para cima. Por isso que eles são bons. Ao vivo. Então, Êxodo 34, verso 29. Quando desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por ter Deus falado com ele. Verso seguinte, verso 30, a gente vai até o 33. E quando Arão e todos os israelitas olharam para Moisés e viram que a pele do seu rosto resplandecia, tiveram o que, meus irmãos? Medo de se aproximar de Moisés. Próximo verso. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes da comunidade foram até ele, e Moisés falou com eles. Pode passar. Depois chegaram também todos os israelitas, e ele lhes comunicou tudo o que o Senhor lhe dissera no monte Sinai. Pode passar. Assim que acabou de falar com eles, Moisés cobriu o rosto com um véu. Eu tirei vocês do jardim do Éden porque eu precisava guardar o caminho. E eu cobri o rosto de Moisés porque eu precisava guardar a minha glória, que seria revelada lá no futuro, e que foi revelada para mim e para você, em Cristo Jesus. Pastor Maico, você sabe o que é um homem passar 40 anos no deserto guiando esse povo, botando e tirando véu na cara? Quando ele ia falar a palavra de Deus, como era o Logos de Deus, ele tirava, a glória brilhava, porque ele estava falando o Logos de Deus, a palavra de Deus, que era Jesus. E quando ele colocava o véu e voltava. 40 anos, bote e tira, bote e tira, bote e tira. E hoje a gente não precisa botar nem tirar, porque o véu já foi aberto e a glória está em mim e em você. Êxodo, capítulo 20, verso 18 até o verso 21. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte que fumegava. Vendo isso, o povo ficava de longe, tremendo de medo. Pode passar. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, senão morreremos. Pode passar.
Moisés respondeu ao povo: não tem mais, porque Deus veio para vos colocar à prova, para que o seu temor esteja entre vós, a fim de que não pequeis. Verso 21, né? Quando Deus descia no monte, aquele monte pegava fogo, tremia, trovões aconteciam e o povo se afastava com medo, porque o pecado estava neles. E assim a humanidade vive longe, afastada, com medo de conhecer a Deus, um Deus que é amor. Êxodo 36. Capítulo 36, somente um verso, o verso 35. Fizeram então o véu. Olha o véu de novo. Esse texto está falando sobre como era para fazer o tabernáculo. E nessa parte diz: então fizeram o véu de tecido azul, púrpura e carmesim. Cada cor dessa tem um significado para Jesus. Nós fomos comprados não com coisas corruptíveis, como o ouro e a prata, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue carmesim de Jesus. E foi feito o véu de linho fino, tecido, com querubins bordados nele. Olha o véu lá de Hebreus. E vamos voltar para Hebreus. Só que agora no capítulo 9. No verso 6 diz assim: ora, depois de tudo isto assim preparado, quando ele diz depois de tudo isso, de todas essas coisas assim preparadas, ele está se referindo aos versos anteriores, do verso 1 até o verso 5, de como as coisas do tabernáculo eram feitas. Ele diz: depois de tudo isso assim preparado, continuamente entravam no primeiro tabernáculo os sacerdotes, tudo que eu acabei de explicar para vocês aqui, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo só entrava o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda pode passar no verso seguinte, que ainda, verso 8, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho, onde foi que Deus guardou o caminho? Onde foi que Deus guardou o caminho? Lá em Gênesis. Lembra? Que o caminho, capítulo 9 de Hebreus, verso 8, que o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Enquanto o primeiro tabernáculo estava erguido, o verdadeiro caminho não podia se manifestar. É isto uma parábola, verso 9, para a época do nosso tempo, nosso presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam. Tudo que era feito lá no Velho Testamento era ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto.
os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas, bebidas, diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de uma reforma. Verso 11. Mas Cristo, aleluia, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, pode passar, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve a eterna redenção. A obra foi perfeita. Ele deixa a sua glória, desce e toma forma corpórea de homem e assume o pecado na cruz. Sim, era necessário que tudo isso que eu falei para vocês acontecesse, pois lá em Romanos capítulo 5, verso 12, Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Pode passar para o verso 18, pula direto para o verso 18. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que produz vida. Pode passar. Porque assim como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, Jesus, muitos serão feitos justos, não pelos meus méritos, mas pelo dele. Porque eu sou salvo não pela minha vontade, não pelo meu braço, não pelo meu sangue, mas pela graça. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem vos escolhi. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. A versão mais conhecida é onde o pecado abundou, a super graça de Deus superabundou. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Você quer graça? Pergunta: você quer graça? Você vai ter, diga para ela, porque você é pecador. Só existe graça por causa do pecado. Só existe graça porque Ted é pecador. E onde Ted peca, superabundante é a graça de Deus. Pecou 10%, eu mando 100 de graça. Graça, superabundante graça. Porque a graça é melhor do que a vida. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que Hebreus diz, no capítulo 10, que foi o texto que nós usamos aqui, no verso 19:
Vamos voltar para o começo. Eu não usei aquele texto só por pretexto. Não. Eu usei para mostrar para vocês agora. Tendo, pois, irmãos, coragem. Agora tenho. Agora eu entro. Porque o caminho foi revelado. O caminho que foi guardado lá no Éden já está revelado. O mistério foi revelado. E o mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Ele veio e habitou entre nós como Filho do unigênito do Pai. Está revelado. Entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem vai te separar do amor de Cristo? Será a altura, profundidade, largura, comprimento, forças do presente, forças do porvir? Quem pode te separar do amor de Cristo? Ninguém. 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 Jesus disse lá em João capítulo 3, verso 3, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Diga comigo, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Senão tu não verás o reino de Deus. Em João capítulo 3, verso 3, Jesus disse: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Peraí, Nicodemos era um homem da lei. Ele levava o povo a Deus por meio do Torá, a lei de Deus. E agora, dois mestres estão frente a frente, e o mestre dos mestres olha para ele e diz: tu tens que nascer de novo, senão tu não verás o reino de Deus. Irmão, não verás. Em João capítulo 3, verso 5, Jesus repete de novo essa mesma mensagem. Nicodemos, tu tens que nascer de novo da água e do Espírito. Senão tu não entrarás no reino de Deus. Em João capítulo 3, verso 3, tem que nascer de novo, senão nem vê. Em 3, 5 diz: tem que nascer de novo da água e do Espírito para entrar. Eu quero ver e eu quero entrar. Ô mídia, vocês têm uma foto com 3 cruzes? Estou terminando, pastor. Tem. Em 1995, quando eu estava dentro do seminário teológico para me formar em bacharel em teologia, esse bacharelado, se não tiver os pés de Jesus, não serve de nada. Eu ouvi um homem declamar uma poesia sobre as 3 cruzes e nunca mais esqueci. Já procurei o livro de poeta dele e não encontro, porque na época não tinha tanta mídia digital como nós temos hoje. Mas eu gravei uma estrofe que diz assim: 1, 2, 3
3 cruzes no Monte Calvário. A lei vedada pelos homens decretou matar os 3. Porém, um dos 3, sem o menor receio, resolveu olhar para o homem do meio e disse-lhe: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro, que não entendeu nada, permaneceu alheio. Mas o homem do meio disse para o que estava atento: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Algo incomum aconteceu. Onde 3 deveriam morrer, morrer apenas um, o alheio. Eu não cantei com vocês para emocionar vocês. Perto quero estar. Eu cantei de propósito, porque eu quero trazer para vocês a letra original desta música. E vocês, quando cantaram tão bonito que nós sentimos a unção de Deus nesse lugar. Mas a letra original de Michael W. Smith, tem aí, mídia? Draw me close to you. Olha só o que é que a letra diz. Draw me close to you. Atraia-me para perto de você. Never let me go. Nunca me deixe ir. Pode passar. Lay it all down again. Eu colocarei tudo de novo. Só que esse lau dá a ideia de colocar, mas quando a gente traduz, ele dá a ideia de depositar. Eu depositarei tudo de novo. Só para ouvir, to hear, só para ouvir você dizer que eu sou amigo. Pode passar. Você é meu desejo, desire. Não há nenhum outro que faz isso. Pode passar. Cause not else can take you. Por isso, não posso deixar este lugar para sentir que o calor, a cordialidade do seu abraço. Pode passar. Help me find the way. Ajuda-me a encontrar o caminho. Bring me. Volta. Bring me back to you. Traga-me de volta para você. Pode passar. Você é tudo que eu quero. Você é tudo que eu já precisei. Pode passar. Você é tudo que eu quero. Você sabe que você está perto. Help me, perdão. Help me. Ajude-me a saber que você está perto. Perto quero estar. Perto quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés.
pois prazer maior não há que me render e te adorar, que me render e te adorar. tudo que há em mim, Espírito Santo de Deus, Tudo que há em mim, eu quero te entregar. quero te ofertar. Oh, Mas ainda é pouco, eu sei. se comparado a tudo que o Senhor nos dá, Se comparado ao que eu não sou apenas servo, teu amigo me tornei. eu sou, apenas servo. Oh, Deus grande, teu amigo me tornei. Você não veio a esse lugar por um acaso. Te louvarei. Você não está aqui por um acaso. Não. Não importam as circunstâncias. Mas eu adoro. Adorarei Somente a somente a ti, Jesus. Eu quero convidar você a passar o véu. E o véu está aqui nesse lugar. E o véu é Jesus, representado pelo seu Santo Espírito. Precisamos passar por Ele, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. O véu. E como é que eu faço, Ted? Eu quero passar para o outro lado do véu. Eu não sabia que Ele fez tudo isso por mim. Fez. Ele fez. Ele fez. E quando Ele chega lá na cruz, depois que Ele diz para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Ele olha para os céus e diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E a Bíblia diz que Ele deu um prato, respirou e baixou sua cabeça e disse: está consumado. E em seguida o texto diz que houve terremoto e trevas na terra como nunca houve antes. E o véu do tabernáculo foi rasgado de alto a baixo. E sabe por que nós estamos aqui? Sabe por que eu estou pregando essa loucura da cruz de Cristo para você? Porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive, Ele reina. Somente a ti, Jesus. Mas eu tive que passar pelo véu naquela noite de 23 de abril, na Igreja Batista Monte Gerezim, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Eu tive que passar pelo véu, que é Jesus. E eu quero usar o texto que o pastor usou hoje pela manhã. Vem você que está cansado e sobrecarregado, venha a Ele e Ele te aliviará.
Entrega a tua vida a Ele. Mas como eu faço? Olha, pois com teu coração você já creu aqui, porque o Espírito já te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas com a tua boca, onde você estiver aí agora, você confessa: Ele é o meu Salvador. Vem passar pelo véu, meu irmão. Vem passar pelo véu e tu vai ver o que é que Ele tem preparado para você, que olhos não viram e coração não percebeu, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Diga isso nessa noite. Te louvarei, e não importa. Não importam as circunstâncias, adorarei Somente somente a ti, Jesus. diga isso mais uma vez. Te louvarei, Eu te louvarei. não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus. Então eu tenho uma pergunta para te fazer. O pastor Ted já começou a fazer isso, mas talvez você está aqui nessa noite, você fica meio encabulado. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa o Espírito Santo de Deus se pegar de jeito nessa noite. Permita-se passar por esse lugar, por esse véu. Você acha que você veio aqui à toa? Não, o Senhor marcou esse encontro com você. Isso não é obra do acaso, isso é obra de Jesus Cristo ressuscitado na cruz do Calvário em prol da tua casa. Ei! Então eu preciso te perguntar: temos alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus? Faz um sinal com a tua mão, eu quero orar por você. Se você deseja passar o véu, só faça um sinal com a tua mão e vem cá correndo em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você que está com a mão levantada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh! Vem cá, eu quero orar por você. Aplauda o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Celebre, celebre. Celebre o Senhor. A ti, Jesus. É somente a ti. Somente a ti, Jesus. É somente a ti. Diga isso. Somente a ti, Jesus. Então eu te louvarei. Te louvarei, Eu te louvarei. não importam as Circunstâncias. adorarei Somente a ti. Jesus. É a tua oportunidade, é a tua chance. Talvez você está em casa. Talvez você está assistindo essa live e você queira passar o véu. O véu se rasgou de cima a baixo. Você pode aplaudir o Senhor, porque nós já temos 2 pessoas em casa que levaram Jesus
Jesus que passaram o véu. Ei, aleluia! Receba o Espírito Santo aonde você estiver. Nós temos mais uma pessoa aqui. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode se alegrar com Jesus? Somente a ti, Jesus. Eu não sei se você está entendendo, mas essa é a oportunidade que Deus te deu. O meu convite não é para que você pertença a uma igreja, meu irmão, não. Eu não quero enfiar uma placa no teu coração, mas eu quero que você leve Jesus para casa. Ei! Essa noite o Senhor preparou para vocês. Essa noite o Senhor preparou para vocês. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, porque eu sei que essa noite o Senhor quer fazer grandes coisas em nosso meio. Grandes coisas o Senhor quer fazer. Grandes coisas o Senhor quer fazer. Somente a ti. Ai, aplauda, aplauda o Senhor. Aplauda, não se canse de celebrar. Somente a ti, Jesus. Ei, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode festejar. Ei, então eu te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. É somente a ti. Somente a ti, Jesus. Levante suas mãos para cá em nome de Jesus. Os nossos irmãos estão orando aqui, tirando a confissão de fé. Eu quero que vocês que estão aqui na frente confessem Jesus. Sim, não é sobre o seu pecado, mas sim por quem é capaz de perdoar os seus pecados. Não são pelos seus erros e pelas suas transgressões, mas sim pelo Cristo ressuscitado que desce a graça dele sobre a vida de cada um de vocês essa noite. Sim, é sobre Jesus ressuscitado. Não apenas o homem que foi morto pelo madeiro, mas sim aquele que ao terceiro dia levantou para te dar vida nessa noite. Sim, receba a vida de Cristo, que só Cristo pode te dar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pelos nossos irmãos. Nós oramos, Senhor, por cada pessoa que está aqui na frente, Senhor. Esses irmãos que estão em casa, Pai, e que te entenderam, Senhor, e te levaram para sua casa. Senhor, que esses corações possam ser pegos pelo Espírito Santo, Pai. Senhor, a tua promessa é que o Senhor estaria conosco todos os dias. Então, por favor, entra nessa casa, entra nesse coração, entra nessa família, entra nessa mulher, entra nesse homem, entra nesses jovens, Pai. Senhor, perdoa o pecado, perdoa a transgressão, arranca, Senhor, toda dor, toda doença, toda incredulidade, Senhor, e dá uma porção do teu Espírito. Faça, Senhor, o teu rosto resplandecer sobre eles, Pai, e que eles possam, Senhor Jesus, que eles possam ser tocados por ti, Jesus, nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda o Senhor, celebre a Ele. Você entende isso nessa noite? Basta falar de Jesus. É só falar de Jesus. Você não precisa enfeitar. Eu quero te encorajar, você que já conhece Jesus, sair dessa noite daqui empolgado com a presença do Espírito Santo, e mesmo com uma palavra simples possa levar Jesus para o coração das pessoas. Deixa eu te falar, o mundo não espera a volta de Cristo. Quem espera a volta de Cristo é a igreja santa. Sabe o que o mundo espera? É a manifestação dos filhos. É o que o livro de Romanos vai falar. A criatura tem uma expectativa, e a expectativa é a manifestação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus essa noite nesse lugar? Dá um brado de vitória! Ei!
Talvez o Senhor marcou essa noite aqui só para você o levá-lo para casa através da cura. O Senhor marcou essa noite para você ser marcado. Ei, se você crê, levanta tua mão para cá em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, orando pelos teus filhos. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus que sara. O Senhor é o Deus que é capaz de curar, Senhor. Não tem câncer, não tem doença nenhuma, Pai. Senhor, que pode contigo, Pai, mas no teu sangue nós oramos para que esses irmãos sejam perdoados dos seus pecados e curados, Senhor, para a glória do teu nome. A minha oração, Senhor, nessa noite é de cura, Senhor, para os teus filhos. A minha oração, Senhor, nessa noite é de cura para os teus filhos, aonde seja a doença, Pai. Seja nos ossos, seja, Senhor, no estômago, Pai. Seja, Senhor, no intestino, na cabeça, Pai. No peito, no coração, não importa, Jesus. Mas que o Senhor pegue agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Pai, pela cura, Jesus, nessa noite. Senhor, se for depressão, ansiedade, não importa. Distúrbio bipolar, não importa. Cura agora, Senhor, as doenças da alma, Pai. Cura agora, Senhor, as doenças da alma. Em nome de Jesus. 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 Ei! Em nome de Jesus. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Deixa eu te falar uma coisa. Tire um tempo com o Senhor. Tire um tempo com o Senhor. Você viu aqui, enquanto os irmãos falavam das Bíblias, um homem um dia teve uma atitude porque ele sentiu uma necessidade. Eu vou repetir para você gravar no teu coração. Um dia alguém teve uma atitude porque ele apresentou uma necessidade. Não deixe as necessidades te vencerem. Lembre-se que você, a necessidade que se apresentou para você, o Senhor está dando uma oportunidade para você fazer algo diferente em prol do reino.